nome é Bibi Cintrão. Eu estou trabalhando com o tema da legislação sanitária, porque eu participo no Rio de Janeiro, enquanto consumidora, de um grupo de consumidores que a gente está tentando comprar produtos agroecológicos e da economia solidária. E participo também de um movimento que se chama Slow Food. Eu participei de um grupo dos queijos artesanais, que a gente chama, e a gente tem descoberto que tem uma série de problemas que os produtores estão enfrentando, né? E eu participo também do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e a gente tem tido uma preocupação muito grande com um problema que a gente tem percebido que está afligindo cada vez mais agricultores e agricultoras, para conseguir vender seus produtos e para conseguir que esses produtos cheguem aos consumidores nas cidades, né? Porque a gente tem uma legislação sanitária que ela cada vez mais, como que a gente está dizendo, que ela criminaliza a cultura alimentar, né? Porque ela não considera como válidas todas as práticas de produção e de comercialização que agricultores, agricultoras, camponeses têm para produzir os produtos para vender para a cidade, né? E a gente tem uma política nacional de segurança alimentar e nutricional que ela defende a agricultura familiar e ela defende a diversidade alimentar brasileira e a cultura alimentar, né? E tudo isso está muito ameaçado por essa legislação. Que diz que vem para garantir a segurança do alimento e que alguns chamam de segurança alimentar. Então, o que a gente tem tentado mostrar é que, assim, a segurança alimentar, que a gente tem uma luta grande no Brasil, desde da campanha contra a fome, do Betinho, que depois do Fome Zero, a gente teve várias conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional, e a gente tem uma lei hoje que é uma grande conquista, né? O direito a uma alimentação adequada é uma conquista, e ele reconhece a necessidade da gente valorizar uma riqueza que a gente já tem, porque a gente tem no Brasil, em todas as regiões, a gente ainda tem os alimentos locais, é muito diverso, eles são produções adaptadas às suas regiões, construídas historicamente, a gente tem vários produtos processados, os queijos são um exemplo, a gente tem queijo artesanal de leite cru, né, que é uma das defesas do Slow Food, no Brasil todo, eles estão na culinária, as pessoas gostam, comem, tem uma identidade com esses produtos, a gente tem uma riqueza imensa de farinhas de mandioca, né? Então, o que a gente tem diferenciado, eu estou falando um pouco da nossa política de segurança alimentar e nutricional, que foi conquistada, é que, assim, a segurança alimentar, do jeito que ela foi construída aqui no Brasil, né, com os movimentos, é uma lei que a gente tem que entender que as leis têm uma origem e essas leis foram conquistas, né? Todas elas saem de algum lugar e a da vigilância também vai sair. Então, a gente tem uma definição de segurança alimentar e nutricional que ela envolve vários aspectos. Ela envolve o aspecto da quantidade, então é importante a gente ter alimento em quantidade suficiente, é importante a gente ter, mas isso não basta. As pessoas têm que conseguir comprar o alimento. Então, por isso, para a gente garantir a segurança alimentar, a gente precisa ter menos desigualdade social, a gente tem que distribuir riqueza. E a segurança do alimento, a segurança sanitária do alimento, ela às vezes vem contra a segurança alimentar na medida em que ela está levando a concentrar a riqueza e está impedindo as pessoas de terem seu modo de vida. E a gente, na lei também, a segurança alimentar e nutricional, também tem o componente de qualidade. Então, aí dentro da qualidade está a segurança do alimento, né? Que às vezes a indústria tenta chamar de segurança alimentar, mas é a segurança sanitária do alimento, que é um dos componentes da qualidade, que é a qualidade sanitária dos alimentos. Então, isso é uma das qualidades. Os alimentos têm várias outras qualidades, né? Os alimentos têm qualidades emocionais, culturais, religiosas. Então, a gente tem muitas qualidades, e não só essa, que eles tentam passar como sendo a segurança alimentar. E a gente tem uma dimensão da qualidade que é a soberania, dos povos poderem escolher o que querem plantar, tem a soberania nas sementes, e do que querem comer e como querem comer. Então, a gente tem que diferenciar muito o que é segurança sanitária do alimento do que é segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional é muito maior, né? E a outra pode estar vindo contra ela no sentido de impedir as pessoas, por um lado,
lado, de produzir, de comerem, né, os consumidores urbanos, e por outro, de estarem continuando produzindo, né? Então, ela afeta os dois lados, né, os consumidores e os produtores. Então, a gente tem que entender também de onde que essas leis da segurança, da vigilância sanitária, né, as leis sanitárias, de onde elas surgem. Porque, como eu falei, assim, toda lei ela tem uma origem. E a gente começou a ter mais problema para comercializar até os anos 50, os produtos de origem animais, os ovos, os queijos, as carnes, eles podiam ser comercializados livremente. Não tinha uma lei que exigia que passasse por uma fiscalização. E aí, essa lei começou para a gente poder exportar as carnes brasileiras no período depois da guerra, quando teve uma necessidade de exportação. Então, a gente tem uma lei que é para os produtos de origem animal, que é onde a gente tem tido mais problema, e para os ovos, são vários produtos das mulheres. A gente teve essa lei, que é o RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Industrial de Produtos de Origem Animal. Então, essa lei que foi feita para exportação, ela passou a regular tudo, né? Então, é nessa lei que eles exigem a pasteurização do leite, que eles exigem... Ela é muito detalhada, ela tem 900 artigos, essas leis são uma confusão, né? Os agricultores não se entendem nela, é uma língua muito difícil, ela é toda fragmentadinha, né? Cada coisa tem um. E aí, essa lei que regula também a produção dos pequenos. E nos anos 90, o que a gente teve? A gente teve nesse período, depois da guerra, um grande crescimento da Revolução Verde, que a gente chama, né? Que foi quando se começou a usar os adubos químicos, as sementes, os venenos, né? E nesse período a gente teve um grande aumento na escala de produção, né? Então, as coisas que eram produzidas pequenas são cada vez produzidas em maior escala, e isso também vai para a criação animal. Então, a gente tem criações animais cada vez maiores, com milhares de animais criados juntos, né, em situações de estresse. E em situações de estresse, eles ficam mais suscetíveis a pegar doenças, então eles precisam de mais antibiótico, eles usam ração artificial. E nesse contexto, nos anos 80, surgiram algumas crises sanitárias. A crise da vaca louca foi muito emblemática, né? Porque ela foi noticiada mundialmente e era uma doença nova que ninguém conhecia, mas teve a gripe aviária, que surgiu na China, e a gripe suína, que surgiu na divisa do México com os Estados Unidos. E a gente tem que entender, foram novas doenças que geraram muito medo dos micro-organismos, e elas prejudicaram muito o comércio mundial. Então, foi nesse momento, nos anos 90, que se passou a exigir dos países que se adaptassem a leis internacionais, e aí tudo o que é considerado higiene e sanidade e risco, ele é pensado para esse grande escala, né? Para essa nova, que a gente fala dos sistemas de cadeias longas que se implantaram, porque o alimento hoje ele é produzido em qualquer lugar do mundo e vendido para outro lugar do mundo. Então, a gente vende a soja para a China, que produz a ave, e vende para a Europa. A gente manda a ave para produzir gado e leite na Europa, que pode estar vindo exportado para outro lugar. Então, a gente teve um aumento na escala, e nesses ambientes onde você abate milhares de animais por dia ou milhares de litros de leite por dia, assim, qualquer micro-organismo, qualquer contaminação que apareça, ela pode ser muito perigosa, ela pode contaminar muitas pessoas. Então, aí você cria toda uma legislação, e o que eles chamam de boas práticas é muito voltado para você não ter risco nesses ambientes onde os micro-organismos podem causar problemas muito sérios. Porque qualquer contaminação pode contaminar ao mesmo tempo milhares de pessoas, né? E isso daí acaba sendo usado sem distinção para todas as escalas. Então, a gente foi obrigado, os países que exportam são obrigados a adequar suas leis a esses parâmetros, né? E isso vai atingir os comércios locais. Então, o que a gente tem dito, e tem vários movimentos, a gente tem feito um trabalho nacional, que muita gente tem participado, agricultores, lideranças, é que precisa ter uma lei específica para pequena escala, né?
né? Assim, os riscos de cada situação, eles são muito diferentes. Então, a gente não pode ter uma mesma lei que regula a grande indústria e os pequenos. Para a grande indústria, é tudo muito separado em caixinhas, né? Os pequenos produtores, eles têm e na agroecologia, mais ainda, uma produção diversificada. Então, você tem o ovo da galinha, tem a galinha, a carne, o bode, faz o doce de leite, pode fazer o queijo. Numa mesma propriedade tem a polpa de fruta, mas faz também a geleia, faz a farinha. Então, assim, o que a gente tem é uma legislação que ela é toda em caixinha. A pessoa tem, se ela quer produzir doce de leite, ela tem que fazer um registro no mapa. Se ela quer produzir o doce de goiaba, vai na Anvisa. Se ela vai... Então, a gente tem uma legislação que ela não é feita para o pequeno. Ela é feita, tudo nela é pensado para grande escala, né? Então, a gente tem defendido muito que a gente tem que criar, as leis têm que vir de baixo para cima, né? Elas têm que ser adequadas, elas têm que reconhecer as culturas alimentares, ela tem que reconhecer as boas práticas locais, porque vários desses alimentos são seguros, são produzidos há muito tempo e tem bons produtores que sabem como produzir. As próprias feiras no Nordeste, elas são, que é uma riqueza imensa que a gente tem no Nordeste, elas sabem como vender aquele produto de maneira segura, desde as carnes, né, dos ovos, né, dos peixes. Então, a gente tem formas seguras de comercializar, as pessoas vêm comprando, elas se abastecem, as feiras são muito mais do que só lugar de comercialização, assim como as casas de farinha são muito mais do que só fábricas, né? Elas são espaços de sociabilidade, as pessoas estão ali, estão as crianças. Então, hoje se cria uma imagem que para fazer a comida tem que ser quase uma sala de cirurgia, né? Se acha que o que é limpo tem que ser tudo com azulejo branco, com piso, com pé direito, com forro, com gente com máscara, com touca, com bota. Quanto mais você apagar o que tem de natural e de humano ali no fazer a comida, mais segura. Então, é assim que os técnicos são formados, né? A gente, enquanto técnico, é formado para achar que limpo é branco, é cimento, é azulejo, é o detergente, é o antibiótico, isso é seguro, né? Então, tudo que é artificial e tudo que vem da indústria é seguro. E tudo que é natural e vem da propriedade que a gente tem ali, então a terra é perigosa, a madeira é perigosa, a palha de milho para embalar um alimento é perigoso, né? O suor humano passa a ser perigoso, né? Tudo que é vivo, a vida é um perigo, né? E o químico é uma proteção. Então, ela é uma legislação que ela joga o descartável, é visto como bom, né? Os plásticos, assim, eu sempre falo, eles adoram plástico, tudo tem que ter plástico, quanto mais plástico, quanto mais descartável, mais seguro, né? E a gente tem visto que o plástico não só gera problemas ambientais seríssimos, como também tem problema de saúde, né? Porque a gente tem descoberto que os plásticos algumas substâncias imitam os hormônios, que eles chamam de desregulador endócrino. Então, eles também contaminam. Então, isso é um problema nas feiras ecológicas ou para alguns produtos agroecológicos que as pessoas não querem usar um saneante, às vezes, que contamina, não querem usar um plástico que também vai contaminar o alimento que estava limpo. Então, a gente tem contradição dessa legislação e contradição de lógica, porque para a gente que está na agroecologia, a vida é um aliado. Então, a gente tem a vida como nossa aliada na compostagem, por exemplo, na adubação verde, né? Os inimigos naturais e os micro-organismos também têm inimigos naturais. Então, assim, quanto mais homogêneo o ambiente, mais a salmonela vira problema, né? Mais um coliforme fecal pode virar um problema, né? E num ambiente mais equilibrado, aquilo pode não ser um problema, né? E nos queijos, é um exemplo, eu digo que o queijo é um ícone, né? Um símbolo, porque nos queijos, quanto mais vida, mais riqueza de sabores, né? E é isso que faz os queijos serem diferentes, né? Quanto mais vivos. Quando você pasteuriza o leite, algumas pessoas, alguns pesquisadores dizem que você desprotege, porque você tira também as boas bactérias. Você mata as más, mas mata as boas. E as boas ajudam a combater as más. Por isso que o queijo cura, né? Isso até
aceito internacionalmente que o queijo cura depois de um certo tempo. O que é o curar o queijo? São os bons micro-organismos, as boas bactérias que estão combatendo as bactérias das doenças, né? Então, a gente tem que pensar que esse contexto da agroecologia, da produção familiar, da produção camponesa, ele vai ter riscos muito diferentes dos riscos da indústria, né? Então, assim, é um mito achar que o alimento tem risco zero, né? Assim, ou que o risco pode ser zero. Isso é um mito que a ciência tenta criar. A gente tem diferentes riscos e a gente tem riscos tecnológicos, que a gente chama, e ambientais. Então, são riscos que essa tecnologia está criando. Então, assim, por um lado, ela diz que está protegendo, mas ela está criando novos problemas. Então, ela pode não ter aquele micro-organismo que muitas vezes para ele a gente tem uma defesa, mas ele pode estar trazendo outros problemas que às vezes a gente não tem defesa, né? Porque esses produtos químicos todos, eles vêm, a maioria vem do petróleo e faz menos de 200 anos que a gente tem contato com eles. Então, assim, eles geram um conjunto de riscos também, e esses riscos ambientais, essas novas doenças, tudo isso que está surgindo. Então, a gente está no momento hoje que a gente não pode deixar que quem define os riscos, quem que vai definir os riscos que a gente vai correr, seja um grupo muito reduzido de pessoas, ou de uma única profissão, ou de uma única visão, né? Porque a gente tem uma complexificação, a gente fala, a gente tem uma multiplicação de riscos, então a gente precisa ter ambientes democráticos para a gente decidir essas normas, né? Elas não podem ser normas internacionais que chegam no local. A gente tem que ter mecanismos locais que levem em conta a cultura, que levem em conta os conhecimentos locais, os bons produtores locais, e que eles consigam produzir alternativas a essas normas. Então, a gente tem que questionar essas normas, né? Isso que a gente tem feito, né? A gente tem que produzir novas, tem que construir uma outra coisa para a agricultura familiar. A gente tem alguns avanços, né? Mas a gente está ainda muito longe de reconhecer isso na legislação, porque é uma legislação muito fechada e porque o poder de decisão ainda é muito concentrado, né?